Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente mergulha num lugar que, assim, desafia a nossa noção de tempo. Jericó. Sabe aquela história da cidade mais antiga do mundo ainda habitada? Pois é. A história dela atravessa, tipo, 11 milênios. É impressionante. E para guiar a gente nessa viagem, temos um material, olha, riquíssimo. Um artigo super detalhado que mapeia a trajetória de Jericó, desde lá das raízes pré-históricas até o papel dela nas narrativas bíblicas, sabe? Antigo e Novo Testamento. E claro, tem a geografia única dela, a cidade mais baixa do planeta. Isso também entra na conta. Exatamente. O nosso trabalho aqui, né, é tentar desemaranhar essas camadas todas. A gente vai olhar os primeiríssimos assentamentos, aquelas muralhas famosas que, nossa, geram um debate danado, as controvérsias arqueológicas que não são poucas e, claro, as passagens bíblicas onde Jericó é o cenário, né? O desafio é conectar tudo isso, esses milhares de anos. Então preparem-se, a gente vai descobrir não só por que Jericó é tão antiga, mas tentar entender por que esse oásis no meio do deserto foi tão crucial por tanto tempo. Ok, vamos começar pelo começo. E que começo? A gente está falando de evidência de gente morando lá que vai até, tipo, 9.000 antes de Cristo. É difícil até imaginar, né? É uma escala de tempo que realmente impressiona. As fontes que a gente consultou indicam que esses primeiros habitantes, a origem exata é meio debatida, talvez semita, se estabeleceram ali por volta dessa época. E ficaram até mais ou menos 7.000 antes de Cristo. E olha, não eram só uns nômades passando, não. Eles deixaram estruturas bem notáveis para trás. Estruturas, tipo o que exatamente? O que sobreviveu de um tempo tão antigo assim? Olha, encontraram vestígios de casas circulares, provavelmente de tijolo de barro seco ao sol, sabe? Um possível santuário e o mais intrigante, muralhas. E uma torre bem robusta com escadaria interna e tudo. Peraí, torre, muralha, há 9.000 anos? Nossa, Pois é. É fascinante pensar que essa necessidade de fortificação, ou pelo menos de delimitar, de proteger, surgiu tão cedo. muros tão antigos. A primeira coisa que vem na cabeça é a defesa contra inimigo, né? Guerra. Sim, essa é uma hipótese forte, claro. Defesa contra grupos rivais disputando os recursos, principalmente a água preciosa das fontes de Jericó. Mas as fontes levantam outra possibilidade bem interessante. Talvez esses muros também servissem para proteger contra cheias, sabe? Dos rios ali perto. O controle da água era vital. Imagina a engenharia para a época. A população estimada nesse período, aliás, chegou a uns 2 ou 3 mil pessoas. É gente pra caramba para aquele tempo. Caramba! Ou seja, desde o comecinho, Jericó já tinha esses desafios de segurança e ambientais também. Mas essa primeira civilização, ela não dura para sempre, né? Você disse que por volta de 7.000 antes de Cristo eles somem. Somem do registro arqueológico. É um dos grandes mistérios de Jericó. As fontes são bem cautelosas quanto a isso, não tem resposta definitiva. Pode ter sido migração, sabe? Procurando terra nova. Ou conflito mesmo, que dizimou ou expulsou o pessoal. Ou até, quem sabe, foram assimilados por outros grupos que chegaram. O fato é que há uma ruptura ali. E quem veio depois? O lugar ficou vazio? Não por muito tempo. Chegou um segundo grupo, provavelmente vindo do norte, talvez a região da Síria atual. Esses aí tinham um foco diferente, sabe? Mais para agricultura mesmo. Plantavam trigo, cevada. Ficaram até mais ou menos 6.000 antes de Cristo. E uma coisa curiosa deles, parece que não rolava muito comércio externo, não. Eram mais autossuficientes, talvez, ou isolados. Interessante. E depois deles, aí sim a cidade ficou abandonada. Aí sim, parece que teve um hiato bem grande, talvez quase 1.000 anos. Jericó ficou praticamente desabitada, ou com uma ocupação muito, muito pequena. Só depois de 5.000 antes de Cristo é que a gente vê sinais de gente voltando de forma mais consistente. Nossa, 1.000 anos de silêncio. É incrível pensar nesses ciclos, né? Ocupa, abandona, ocupa de novo. E o que marcou essa volta depois de 5.000 antes de Cristo? Bom, entre 5.000 e 3.000 a.C.,
A ocupação ainda foi meio esporádica, mas foi um período importante para umas inovações. É aí que a gente vê o desenvolvimento mais claro da cerâmica. Essencial para guardar coisa, cozinhar, né? E também os primeiros sinais de pastoreio de ovelhas ali na área. Mas o boom mesmo, o florescimento pré-israelita de Jericó, veio mais tarde, já na Idade do Bronze. Idade do Bronze, aí a gente está falando de que período, mais ou menos? E quem é que mandava na cidade nessa época? A Idade do Bronze é longa, né? Vai de uns 3.300 até 1.200 a.C., mais ou menos. Em Jericó, especialmente na Idade do Bronze médio e final, a gente vê um crescimento populacional, tecnológico, bem notável. A cidade estava sob influência, ou domínio mesmo, de povos cananeus, que incluíam grupos como os amorreus, por exemplo. E foi aí, nesse período, que as muralhas ficaram imponentes de verdade, fortificadas com torres retangulares. É essa Jericó aí, a fortificada da Idade do Bronze, que geralmente vem à mente quando a gente pensa nas histórias da Bíblia, sabe? Ah, sim. E isso leva a gente direto para a história mais famosa de todas, a conquista pelos israelitas com Josué na liderança. A fonte principal que a gente está usando coloca isso por volta de 1400 a.C. O relato lá em Josué 6 é muito vivo, né? Aquela cidade com muralhas intransponíveis, as voltas, as trombetas, o grito e as muralhas caindo. E a destruição total, menos a família de Raabe. É uma história muito forte. Sem dúvida, é um marco no Antigo Testamento e, claro, isso despertou interesse arqueológico gigantesco. Cadê as provas, né? Muita gente se perguntou. O local chamado Tel Es Sultan, que é aquela colina artificial formada por camadas e camadas de ocupação antiga, foi identificado lá no século XIX como a provável Jericó bíblica. E desde então, nossa, várias escavações rolaram por lá. E aí, o que acharam? Confirmaram a história de Josué? As muralhas caíram com grito? Bom, aí é que a coisa fica complexa. E as fontes mostram bem esse debate acalorado. As escavações trouxeram resultados, digamos, conflitantes. Ou melhor, interpretados de formas muito diferentes ao longo do tempo, principalmente na questão da data. Por exemplo, lá no comecinho do século XX, teve uma dupla alemã, Selling e Watzinger. Eles acharam muralhas importantes, sim, só que análises posteriores mostraram que elas eram bem mais antigas, da Idade do Bronze Médio, anteriores à data que a Bíblia sugere para a conquista. Ah, então não eram as muralhas da época de Josué. Segundo essa reinterpretação, não. Aí, depois, nos anos 30, veio um arqueólogo britânico, o John Garstin. Ele achou evidências de muralhas que pareciam ter caído de forma violenta, sabe? E ele datou isso por volta de 1400 a.C. Opa, aí sim bateu com a data bíblica. Pois é. Na época, foi um entusiasmo enorme. Muita gente viu ali a confirmação arqueológica da queda de Jericó. Parecia perfeito. Mas imagino que a história não acabou aí, né? Sempre tem mais uma camada. Exatamente. Nos anos 50, entrou em cena outra arqueóloga britânica muito influente, a Kathleen Kenyon. Ela fez escavações mais metódicas, usando técnicas mais apuradas de estratigrafia, sabe como é? E ela reexaminou o que o Garston achou e chegou a conclusões bem diferentes. Ela argumentou que a principal camada de destruição era bem mais antiga, lá por 1550 a.C., talvez ligada a campanhas militares dos egípcios contra os Hyksos. Ixos. Um povo de origem asiática que dominou parte do Egito por um tempo. Enfim, segundo a Kenyon, na época que ela achava mais provável para a chegada dos israelitas, que ela colocava mais tarde, tipo 1250 a.C., Jericó seria uma cidade pequena e talvez nem tivesse muralhas importantes naquela época. Nossa, que reviravolta completa. E essa visão da Kenyon é a que vale hoje? Olha, a visão dela foi muito influente, mas também gerou muito debate e muita crítica, tanto sobre a data da destruição que ela propôs, quanto sobre a data da conquista. E, para complicar ainda mais, em 1995 fizeram testes de radiocarbono em material orgânico achado junto com a destruição, e os resultados apontaram para datas mais antigas de novo, final do século XVII ou século XVI a.C. Entendi. Ou seja, a arqueologia não dá uma resposta simples, um sim ou não, para confirmar o relato de Josué 6 do jeito que está escrito, é isso? É basicamente isso.
A conclusão que as fontes que a gente analisou apresentam é que não existe, até agora, um consenso científico claro que ligue, sem sombra de dúvida, uma camada de destruição específica lá em Tel e Sutã com a narrativa bíblica da conquista por Josué, especialmente na data tradicional de 1400 a.C. E tem outro ponto crucial. Milênios de gente morando ali depois, construindo, reconstruindo. Isso inevitavelmente destruiu muita coisa das camadas mais antigas, entende? A arqueologia tem limites, principalmente quando tenta ligar um evento específico de um texto antigo com pedaços de evidência material. Isso é importante lembrar. A falta da prova não é prova da falta mais. Dificulta muito essa ligação direta. Mas a história de Jericó na Bíblia não acaba com Josué, né? A cidade volta a aparecer, volta sim, e isso é bem interessante. Mesmo depois dessa suposta destruição total, Jericó é mencionada de novo. No período dos juízes, que vem logo depois da conquista, a gente lê que um rei de Moabe, um vizinho ali, chamado Eglon, ele conquistou e dominou a Cidade das Palmeiras, que é o apelido clássico de Jericó, né? Isso está lá em Juízes 3. O que sugere que talvez algum tipo de assentamento continuou ali, mesmo que menor, talvez sem as muralhas gigantes de antes, mas existia, ou foi restabelecido rapidinho. E ela foi reconstruída oficialmente depois, com muros e tudo. Foi sim. Bem mais tarde, já no tempo do rei Acabe, de Israel, isso lá no século 9 a.C., um cara chamado Hiel, de Betel, decidiu reconstruir Jericó. O livro de um Reis conta isso, mas com um detalhe meio sombrio. Diz que ele perdeu o filho mais velho quando lançou os alicerces e o filho mais novo quando colocou as portas. Nossa. Isso apresentado como cumprimento de uma maldição que Josué teria lançado séculos antes, lá em Josué 6:26, contra quem tentasse reerguer a cidade. Que história! Mostra como a memória daquela conquista ainda era forte, né? E a cidade continua sendo palco para coisas importantes. Com certeza. Jericó vira um lugar importante para as atividades dos profetas Elias e Eliseu. É ali perto que Elias é levado para o céu naquela carruagem de fogo, sabe? Lembro dessa história. E é para Jericó que Eliseu volta logo depois, marcando o início do ministério dele. Inclusive, ele faz um milagre lá, purificando as águas da fonte da cidade, que eram ruins. Isso está em 2 Reis 2. Tem mais alguma menção importante no Antigo Testamento? Tem, sim, algumas. Durante o reinado de Acás, rei de Judá, lá no século 8 a.C., quando a Síria dominava a área, 2 Crônicas conta que uns prisioneiros de guerra judeus que tinham sido capturados pelos israelitas do norte foram tratados com compaixão e levados até Jericó, que ficava na fronteira, para serem devolvidos para Judá, um gesto de humanidade no meio da guerra. E um dos momentos mais trágicos da história de Judá também tem Jericó como cenário, a captura do último rei, Zedequias. Depois que os babilônios invadiram e destruíram Jerusalém, em 587 e 586 a.C., Zedequias tentou fugir, mas foi pego pelos babilônios lá nas planícies de Jericó. E o fim dele foi terrível. Levaram ele para o Nabucodonosor, mataram os filhos dele na frente dele e depois furaram os olhos dele. E aí Jericó passou para o domínio da Babilônia. Uau! De palco de milagre a cenário de tragédia real. Essa cidade viu de tudo mesmo. Vamos dar um salto no tempo agora, direto para a era do Novo Testamento? O que era Jericó na época de Jesus? Olha, sob o domínio romano, Jericó teve um renascimento bem notável. Herodes o Grande, aquele rei famoso pelas construções gigantescas na Judéia toda, investiu pesado na cidade. Ele construiu uma Jericó nova, um pouco ao sul daquele Tel antigo, sabe? E caprichou. Fez palácios de inverno luxuosos, hipódromo, teatro, termas. A cidade voltou a ser um centro agrícola importante, explorando a fertilidade do oásis. E também um ponto comercial estratégico. Era uma cidade próspera, movimentada, quando Jesus passou por ela, indo da Galileia para a Judéia e vice-versa. E é nesse cenário que a gente tem aquelas histórias bem conhecidas dos evangelhos, não é? Exatamente. 2 delas são muito marcantes e aconteceram ali, em Jericó ou bem pertinho. A primeira é a cura do Bartimeu, aquele cego que ficava mendigando na beira da estrada, na saída da cidade. Isso está em Marcos 10. Ele ouviu que Jesus estava passando e começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo o pessoal mandando ele calar a boca, ele insistiu
e a fé dele chamou a atenção de Jesus, que o curou. É uma história forte sobre persistência, fé. Lembro bem dessa. E a outra história famosa é a do Zaqueu, certo? Essa tem um sabor diferente. Tem, sim. A história de Zaqueu, lá em Lucas 19, é fascinante. Revela muito sobre a sociedade da época. Zaqueu era o chefe dos publicanos em Jericó. Publicanos, os cobradores de impostos para os romanos, né? Isso, eram eles que coletavam os impostos localmente para o Império Romano. Isso deixava eles muito ricos, claro, mas também extremamente impopulares. Eram vistos como traidores e exploradores pelos outros judeus. E o Zaqueu queria ver Jesus, mas tinha um problema. Físico, justamente. Ele era baixinho. E com aquela multidão toda em volta de Jesus, ele não conseguia enxergar. A solução que ele achou foi engenhosa e um pouco inusitada, né? Saiu correndo na frente e subiu numa árvore. Uma figueira brava, um sicômoro, que ficava no caminho por onde Jesus ia passar. Imagino a cena. Um homem rico e importante, o chefe dos cobradores de impostos, trepado numa árvore feito um menino. Deve ter sido mesmo. Mas o mais surpreendente foi a reação de Jesus. Quando passou por ali, ele olhou para cima, viu o Zaqueu e chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar em sua casa. E o pessoal em volta? Causou um burburinho geral. Todo mundo falando, como assim ele vai se hospedar na casa de um pecador, mas Jesus, com aquele gesto, ofereceu aceitação, graça, reconheceu o desejo do Zaqueu por algo mais, e a resposta do Zaqueu foi imediata, né? Prometeu dar metade dos bens aos pobres, devolver 4 vezes mais a que ele tivesse enganado. É uma história de transformação radical, assim, vinda de um encontro inesperado. É incrível como Jericó, essa cidade de milênios, serviu de palco para momentos tão diferentes. Desde as primeiras muralhas, os mistérios da arqueologia, até esses encontros transformadores do Novo Testamento. Mas a gente não pode falar de Jericó sem detalhar a geografia, né? Que parece ser a chave para essa longevidade toda. Sem dúvida alguma, a localização de Jericó é única no mundo. Ela fica no Vale do Jordão, que é uma depressão geológica muito funda. A cidade está a cerca de 258 metros abaixo do nível do mar. Abaixo. Abaixo. Isso faz dela a cidade com a menor altitude do planeta Terra. E é cercada por montanhas bem áridas, a oeste subindo para Jerusalém e a leste as montanhas da atual Jordânia. Caramba, abaixo do nível do mar. Isso deve mexer muito com o clima, imagino. Totalmente. O clima de Jericó é classificado como subtropical árido. Os verões são longos, muito quentes, secos. A temperatura passa fácil dos 30 a 35 graus. Os invernos são curtos, amenos, com médias ali por volta dos 18 graus. E chuva. Quase nada o ano todo. Basicamente, é um deserto quente, mas... Se é um deserto, como é que a cidade floresceu tanto? Principalmente na agricultura? Não se esqueça dos rios Jordão e Cigala. Aí que está o paradoxo e a chave do sucesso de Jericó. Água. Apesar do clima super árido, a cidade é abençoada com fontes de água doce, perenes e muito fortes. A mais famosa é a fonte de Eliseu, Ain e Sultan. Aquela mesma que, segundo a tradição, o profeta purificou. Essa abundância de água, combinada com o sol intenso e o solo fértil do vale, cria um oásis extraordinário. É essa combinação que permitiu a agricultura intensiva desde tempos que a gente nem consegue datar direito. E o que se plantava ali? Olha, as fontes mencionam vários cultivos importantes ao longo da história. Uvas, provavelmente para fazer vinho, tâmaras. Essas eram tão abundantes que deram à cidade o apelido de Cidade das Palmeiras, e cereais, como trigo. Além da agricultura, a posição era estratégica. Jericó ficava em rotas comerciais importantes, ligando a região montanhosa de Israel e Judá com os reinos do outro lado do Jordão, tipo Amon, Moabe. Isso fez dela também um centro de comércio, de troca. Faz todo sentido. A geografia realmente moldou o destino da cidade. E o nome Jericó, de onde vem? O que significa? A origem mais aceita para o nome Jericó é do hebraico Yerihu. Tem algumas interpretações para o significado, mas a mais comum liga com a raiz da palavra para perfume ou fragrância, que é ereahi, em hebraico.
Então, Jericó significaria algo como cidade perfumada ou fragrante. Perfumada. Que bonito, talvez por causa das flores do oásis ou o cheiro doce das tâmaras maduras. É bem possível, é uma imagem poética, né? Que contrasta com aquela aridez toda em volta. E claro, como a gente já falou, tem o apelido bíblico que sempre volta. Cidade das Palmeiras e Hat-Marim. Isso reforça essa imagem de um lugar marcado pela abundância dessas árvores, um símbolo do oásis. Ok, a gente percorreu 11 mil anos em Tintim, alta velocidade. Se a gente fosse resumir, destilar a essência de Jericó com base em tudo isso que a gente viu nas fontes, o que a gente diria? Acho que a primeira palavra que me vem é longevidade. Jericó é um testemunho impressionante da persistência humana no mesmo lugar. Depois, acho que centralidade. Foi um palco crucial para narrativas que formaram a base de crenças e culturas para bilhões de pessoas no mundo. Em terceiro, talvez, complexidade. A história de Jericó mostra essa tensão fascinante entre textos antigos, como a Bíblia, e as descobertas e os limites da arqueologia. Não tem resposta fácil, né? E por fim, adaptação. A cidade só sobreviveu tanto tempo por causa dessa geografia única e da capacidade humana de explorar esses recursos e de se reconstruir depois de cada problema, cada destruição. É uma perspectiva muito rica mesmo. Analisar Jericó é quase como olhar para uma janela para o fundo do tempo histórico, pré-histórico, vendo essa dança constante entre relato religioso, achado material, conflito, resiliência. É muita coisa junta. Exatamente. É um microcosmo da nossa própria jornada humana, né? A gente vê essa interação complexa entre fé e evidência, o jeito como as narrativas moldam como a gente entende o passado e essa capacidade incrível do ser humano de fincar raízes, de cair e levantar, de destruir e reconstruir. Tudo isso concentrado nesse pontinho no mapa, o mais baixo da Terra. A história de Jericó não é só sobre pedra antiga, é sobre memória, fé e sobrevivência. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Considerando esses ciclos todos de destruição, reconstrução e as diferentes versões da história, a bíblica, a arqueológica, a cultural, o que será que a saga de Jericó pode ensinar para a gente sobre como nós, como sociedades, construímos, disputamos e até refazemos nossas memórias e identidades ao longo do tempo? Até que ponto as histórias que a gente conta sobre um lugar se tornam tão reais ou talvez até mais influentes do que as próprias ruínas físicas que ele guarda? Fica aí a provocação para a gente pensar.